Olá, boa noite. Boa noite. Dia de atentados na Espanha. Um ataque terrorista deixou 13 mortos e mais de 100 feridos em Barcelona. O Estado Islâmico assume a autoria. Um suspeito foi morto e outros 2 estão presos. Agora à noite, um outro atentado aconteceu em Cambrils, próximo a Barcelona. A polícia matou 4 suspeitos. Outras 7 pessoas estão feridas. Espanha decreta luto de 3 dias e recebe a solidariedade de líderes mundiais. E aqui no Brasil, a OAB vai ao STF para obrigar o presidente da Câmara a analisar o processo de impeachment de Michel Temer. Defesa de Lula pede ao juiz Sérgio Moro a suspensão do novo interrogatório do petista marcado para setembro. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! 13 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em um ataque terrorista em Barcelona, na Espanha. Uma van atropelou uma multidão nas Ramblas, uma das áreas mais turísticas da capital catalã. O Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado. Conhecidas por estarem sempre cheias de turistas, as Ramblas de Barcelona hoje tiveram muito sangue espalhado e dezenas de pessoas feridas jogadas no calçadão central da avenida mais conhecida da cidade. Os registros das cenas de horror foram feitos pelos próprios pedestres com telefones celulares logo depois do atropelamento. A polícia fazia buscas pelas vielas do centro histórico à procura de suspeitos. Segundo testemunhas, o veículo usado no incidente avançou em alta velocidade por 600 metros, atropelando quem estivesse pelo caminho. De acordo com a polícia, o atropelador teria abandonado a van e fugido a pé. Todas as linhas de transporte público foram interrompidas e o local ficou tomado por viaturas de resgate para atender dezenas de feridos. Barcelona é um dos principais destinos turísticos da Europa. A capital da Catalunha é banhada pelo mar Mediterrâneo e recebe 11 milhões de visitantes por ano. O atentado foi em uma das áreas mais frequentadas pelos turistas, ao lado da famosa Praça da Catalunha, no centro da cidade. Nesta época do auge do verão europeu, a cidade de Barcelona acaba atraindo muitos turistas brasileiros. Nós vamos conversar agora pela internet com a Júlia. Ela mora lá em Barcelona já há 1 ano e 4 meses e ela mora bem no endereço, no local onde houve este incidente. Eu ainda não consegui chegar em casa, estou na casa de uma amiga porque as ruas estão fechadas e a gente não está podendo entrar. A polícia está em todos os lugares da rua, tem ruas fechadas, já vimos ambulância. Mas tem gente que ainda não sabia do acidente, tirando foto também. Estava um clima de tensão, mas as pessoas estão nas ruas ainda. Eu sei que tem pessoas nesse momento na minha casa que também não podem sair de lá. E eu não posso ir para minha casa. Um outro brasileiro que mora em Barcelona, o publicitário Maurício Valadares, tentou pegar o metrô na Praça da Catalunha pouco depois do atentado acontecer. E a polícia começou a subir todo mundo em direção à Praça Catalunha, e aí a gente ficou preocupado porque o único lugar que ninguém queria ficar naquela hora era na Praça Catalunha, que é muito cheio de gente, e a polícia foi cercando, esvaziando um pouco o lugar e levando a multidão toda em direção mais para cima, e eu não conseguia achar uma saída para que eu pudesse voltar para minha casa, porque eu moro a 2 outras quadras da Rambla. A Rambla divide o meu trabalho da minha casa, eu não conseguia voltar para casa, eu fui ficando desesperado e aí você começa a descobrir, ver o que está acontecendo e aí por fim eu cheguei em casa e está tudo bem. Já Roberto Tomás, que é recepcionista de um hotel, falou conosco sobre o clima de apreensão nas ruas. E a coisa é que a cidade já virou mais ou menos um caos, o centro está fechado, já não... O metrô, trem, tudo está fechado, as pessoas estão atrincheiradas nos hotéis e agora que eles começam a despegar, a liberar a galera dos hotéis, dos lugares para elas saírem para a rua e poder ir para casa. A gente vai conversar agora pelo telefone com a Maria Elisa Beringer, que é a cônsul-geral do Brasil lá em Barcelona. Eu vou perguntar para ela como é que está sendo feito esse trabalho de auxílio e de informações aos brasileiros e turistas lá na Espanha. As pessoas telefonam para cá para saber, mas nós aqui não podemos dar nenhuma informação que nós não temos informação. Não temos nenhuma informação confirmada de brasileiros entre os feridos. Pelas notícias que temos, não há nenhuma vítima de brasileiros, mas ainda não recebemos nenhuma, enfim, a relação da polícia, que a polícia está mantendo essa relação fechada. No primeiro momento, as pessoas estão quase que abúlicas, é difícil a pessoa acreditar que está vendo o que está vendo.
mesmo agora que eu estou falando com você, eu tô dizendo, será possível que isso aqui não é um pesadelo? É difícil acreditar que isso aconteça. Em março de 2004, militantes islâmicos explodiram bombas no metrô de Madrid, a capital da Espanha. O atentado, o mais mortal da história espanhola, deixou 191 mortos e mais de 1.800 feridos. 2 suspeitos de participação no atentado em Barcelona foram presos, mas segundo a polícia, nenhum deles era o motorista da van. Um dos terroristas foi identificado como Driss Al-Kabir, mas a identidade precisa ser apurada porque um homem se apresentou às autoridades dizendo ser Driss Al-Kabir e que teve os documentos roubados. Segundo as autoridades locais, o homem chegou à delegacia para denunciar que seus documentos foram roubados e usados pelos terroristas. Poucas horas depois do atentado, a polícia havia espalhado sua imagem como um dos suspeitos. Ele teria explicado aos agentes que, ao ver sua fotografia na mídia, foi para a delegacia para esclarecer que no momento do ataque estava em Ripoll e não na capital catalã. O prefeito de Ripoll informou que o suposto Driss Al-Kabir tem nacionalidade francesa e é uma pessoa muito conhecida na cidade. De acordo com o prefeito, a polícia local tenta esclarecer por que o homem não denunciou o roubo dos documentos antes e suspeitam que seu irmão possa ter roubado a documentação e estar envolvido no ataque. O outro homem detido é um espanhol nascido em Melilla. A polícia investiga a relação do atentado em Barcelona com uma explosão ontem à noite em Alcanar, onde uma pessoa foi presa. O terceiro suspeito foi morto em uma troca de tiros com a polícia depois do atropelamento. O condutor da van que fez o ataque ainda é procurado. O motorista teria fugido a pé. O Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado. O grupo terrorista vinha fazendo ameaças, inclusive com textos e vídeos gravados em espanhol de que o país seria alvo. Segundo o canal de notícias TV3, a polícia da Catalunha encontrou na cidade de Vic, a 70 quilômetros de Barcelona, o segundo veículo utilizado no atentado. Pelas redes sociais, o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, disse que terroristas não vão derrotar um povo unido. O site da família real divulgou que os responsáveis pelos atentados são uns assassinos e criminosos que não vão aterrorizar. Autoridades de todo o mundo prestaram apoio à Espanha. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer afirmou que estamos consternados com o ataque em Barcelona e que o Brasil se solidariza com o povo espanhol. O presidente francês Emmanuel Macron também prestou solidariedade. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, pediu que os espanhóis sejam duros e fortes. Segundo o Kremlin, o presidente russo Vladimir Putin pediu que o mundo se una em batalha intransigente contra as forças do terror. E agora à noite, em Cambrils, que fica a 120 quilômetros ao norte de Barcelona, a polícia matou 4 suspeitos de possível novo ataque. Um 5º suspeito teria ficado ferido. Segundo a TV espanhola RTVE, um furgão tentou entrar na zona de pedestres na orla de Cambrils, mas foi contido pela polícia. 4 ocupantes do veículo foram mortos e um ficou ferido. Segundo a emissora, a polícia informou que os suspeitos estavam com cinturões explosivos. Várias pessoas que passavam pelo local também ficaram feridas, mas ainda não há informações sobre o número. As autoridades investigam uma possível relação entre o atentado de Barcelona e o que ocorreu em Cambrils. E agora há pouco conversamos por telefone com um brasileiro que mora em Barcelona e nos contou como está o clima após 2 ataques no país. Tem as comunidades de brasileiros no Facebook aqui, as pessoas ficam trocando informação e todo mundo fica preocupado, começam a marcar uns aos outros para saber se está todo mundo bem. E, enfim, é um dia, sei lá, um dia que assim, as empresas estão dispensando gente para não ir trabalhar amanhã, quem está por aqui tá inseguro. Eu moro no centro, muito perto da Rambla, eu estou preocupado amanhã eu não vou trabalhar, não sei como é que vai estar o dia amanhã, e a gente, sei lá, tá um clima de desolação. O atentado de Barcelona é o 8º com atropelamento na Europa desde julho do ano passado.
Nice, no litoral da França, foi o primeiro alvo de terroristas que usaram um caminhão para atropelar pessoas que festejavam o feriado nacional do país em 14 de julho do ano passado. Pelo menos 86 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. O agressor, Mohamed Larouege Borrilel, que foi morto pela polícia, era um cidadão tunisiano com residência na França. Ele alugou dias antes o caminhão do atentado. O Estado Islâmico assumiu a autoria. Em dezembro, um outro caminhão atropelou pedestres em um mercado natalino em Berlim, na Alemanha. Houve 12 mortos e 49 feridos. O agressor, o tunisiano Anis Henry, foi morto 4 dias depois pela polícia italiana em Milão. Ele roubou o veículo de um caminhoneiro polonês que foi assassinado pelo terrorista. Mais uma vez, o Estado Islâmico declarou estar por trás da ação. Em março desse ano, em Londres, na Inglaterra, um carro em alta velocidade na ponte de Westminster matou 6 pessoas e feriu mais de 50. O agressor era de nacionalidade britânica e também morreu alvejado por policiais. Também neste caso, o Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado. Um mês depois, 4 pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas em Estocolmo, na Suécia, quando um caminhão atropelou uma multidão em uma área exclusiva para pedestres. O veículo era dirigido por um cidadão do Uzbequistão que havia tentado se juntar ao Estado Islâmico em 2015. Em junho, 3 homens em uma van avançaram contra pedestres nos arredores da London Bridge, deixando 8 mortos. Os agressores, também com supostos elos com o Estado Islâmico, foram mortos pela polícia. Paris também foi palco de atentado com atropelamento 2 vezes nesse ano, mas não houve vítimas. A OAB vai ao Supremo Tribunal Federal para obrigar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, a analisar o processo de impeachment de Michel Temer. O presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, em razão da demora em dar seguimentos aos processos de impeachment de Temer, função que, pela Constituição, é atribuída ao presidente da Câmara. Atualmente, há 25 pedidos de impeachment pendentes na Câmara, sendo que 22 deles se referem à delação de executivos da JBS Friboi, que apontaram um esquema de pagamentos de propinas para políticos e que, segundo os delatores, Temer faria parte. Um dos pedidos é justamente o do presidente da OAB Nacional, feito no dia 25 de maio, dias depois de se tornarem públicas as delações do Grupo Frigorífico. O pedido de impeachment protocolado pela OAB teve como base a conversa gravada entre Temer e Joesley Batista no Palácio do Jaburu. Na peça, a Ordem dos Advogados diz que o diálogo mostra que o presidente Temer ouviu uma sucessão de crimes narrados pelo empresário sem ter reagido. Segundo a OAB, a postura de Maia, que é aliado de Temer, de não analisar os pedidos, configura um ato omissivo, abusivo e ilegal. A OAB também alega que Maia viola a Constituição ao não permitir que a Câmara se manifeste sobre os pedidos de impeachment apresentados na Casa. Não é a primeira vez que o STF é acionado para pedir explicações à Câmara sobre este assunto. Em junho, a oposição cobrou providências por parte de Maia. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, chegou a cobrar mais agilidade do parlamento. Mas até agora, nada foi feito. E Alexandre de Moraes, que é o relator da matéria no STF, disse que vai decidir na semana que vem sobre ações para obrigar Maia a analisar o processo de impeachment. O juiz Sérgio Moro autorizou o saque de 10 milhões de reais de uma conta na Suíça do casal Mônica Moura e João Santana, ex-marqueteiros do PT. Eles pediram a liberação dos recursos, alegando falta de dinheiro para pagar os advogados. João Santana e Mônica Moura foram condenados 2 vezes na Operação Lava Jato pelo crime de lavagem de dinheiro e aguardam em liberdade provisória o cumprimento da pena de 7 anos e 6 meses estabelecida pelo juiz Sérgio Moro. O casal é dono de uma conta com quase 29 milhões de reais na Suíça, que estava retida pela Justiça Federal.
Após o pedido de desbloqueio, o juiz Sérgio Moro decidiu hoje liberar apenas parte dos recursos para que os ex-marqueteiros do PT pagassem dívidas com advogados. A quantia liberada é de R$10 milhões e os outros 19 milhões devem ser repatriados ao país como forma de ressarcimento aos cofres públicos por desvios na Petrobras. A conta na Suíça era abastecida pela Odebrecht e o dinheiro depositado era considerado pagamento de campanha do PT por meio de Caixa 2. João Santana e Mônica Moura fecharam um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal e tiveram a pena reduzida em 1/3. Segundo determinação do juiz Sérgio Moro, a pena vai ser cumprida 1 ano e 6 meses em reclusão no regime fechado domiciliar integral com o uso de tornozeleira eletrônica, passando depois para os regimes semiaberto e aberto. E a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pede ao juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, a suspensão do novo interrogatório do petista marcado para o dia 13 de setembro. Lula é acusado de corrupção passiva por supostamente ter recebido propina da empreiteira Odebrecht para a compra de um terreno destinado à construção de uma futura sede do Instituto Lula. Além da suspensão do interrogatório, os advogados de Lula pedem ao juiz Sérgio Moro que determine ao Ministério Público Federal a apresentação de todas as correspondências trocadas com o Ministério Público da Suíça sobre o sistema MyWebDay, exibindo inclusive a via eletrônica dos documentos para que sejam submetidos à perícia. O sistema foi desenvolvido pela empreiteira Odebrecht para gerenciar a contabilidade das propinas das empresas do grupo. Segundo os defensores do ex-presidente, o Ministério Público Federal informou que não teve acesso à cópia integral do sistema, embora um delator da Odebrecht tivesse declarado estar na posse da chave correspondente. A defesa de Lula alega que o colaborador se retratou dessa afirmação 5 dias após ter requerido acesso aos dados. Os advogados também querem que as testemunhas sejam questionadas sobre os documentos juntados ao processo. Polícia Militar dispara 3 tiros para conter tumulto durante visita de Lula a Salvador, na Bahia. A confusão aconteceu agora à noite entre petistas e integrantes do MBL e do Vem Pra Rua. Cerca de 20 manifestantes anti-PT foram até o estádio da Fonte Nova, onde Lula participa do primeiro ato da caravana pelos 9 estados do Nordeste para protestar contra o ex-presidente. Houve um princípio de confusão e a polícia militar, que fazia a segurança do evento, tentou apartar os manifestantes. Então, um policial sacou uma pistola e fez 3 disparos para cima. Ninguém ficou ferido. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Há percalços na viagem, na caravana do Lula ao Nordeste. Na Bahia, ele foi recebido com a chuva de pipocas e com a decisão de um juiz, Evandro Reis, da 10ª Vara, proibindo que recebesse um título arrumado ali às pressas da Universidade Federal do Recôncavo Baiano de doutor honoris causa. Na Paraíba está havendo um tremendo conflito, porque o presidente da Câmara de Vereadores de João Pessoa só dá o seu título de cidadão se for na Câmara e o governador, que é lulista, quer no Sindicato dos Bancários para fazer um acontecimento político. Depois que a reitora da Universidade Federal da Paraíba negou-se a entregar um título de doutor honoris causa na universidade ou em qualquer outro lugar, porque ia se transformar num comício. O que está acontecendo é muito simples. O Lula dormiu ali nos anos 90 do século passado e de repente acordou agora. Nos anos 90 ele era um mito, um deus, um ídolo popular, um símbolo sexual. Hoje ele é um condenado, um mega réu por causa de crimes pelos quais ele é acusado na gestão pública, na qual ele se mostra como o grande herói do povo, que pôs o povo com acesso aos bens públicos, né? Então ele está resgatando títulos do passado de glórias que ele se recusou a receber porque achava desimportantes. Agora esses títulos estão tendo grande importância para ele, porque ele quer reconstruir uma espécie de caminho de volta à rampa do Planalto, mas está com dificuldade para isso. Para você ver que não é bem assim, que vai ser um passeio na Fonte Nova à volta do Lula à presidência da República. Tanto os que têm medo dele quanto os que o veneram precisavam aprender essa. José Neumann e Pinto está aqui se despedindo de você direto ao assunto.
Em pé. Agora à noite, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, emitiu um novo mandado de prisão contra os empresários Jacob Barata Filho e Lelis Teixeira, acusados de pagarem propina em um esquema de corrupção no setor de transportes do Rio de Janeiro. O novo pedido de prisão contra Jacob Barata Filho e Lelis Teixeira foi emitido pelo juiz Marcelo Bretas poucas horas depois do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, conceder habeas corpus para soltar os dois empresários. Eles estão presos desde o dia 3 de julho, após serem alvo da Operação Ponto Final da Polícia Federal. Os empresários são acusados de pagarem propina para agentes públicos em um esquema comandado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB, no setor de ônibus do estado. A chuva que cai mais intensa desde terça-feira aqui em São Paulo impediu a temperatura de subir. E a chuva deve continuar até a semana que vem. Vamos ver como fica o tempo nos próximos dias com Luciana Magalhães. Muitas instabilidades continuam sobre a capital paulista e a chuva não deve dar trégua nos próximos dias, mudando apenas de intensidade. A sexta-feira terá chuva mais forte pela manhã e pancadas a partir da tarde. Continua frio, com máxima de 20 graus. No sábado, ainda pode chover a qualquer hora, mas a temperatura sobe, máxima de 24 graus. E no domingo, pancadas de chuva a partir da tarde, com máxima também de 24 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. A gente se vê amanhã. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Aproveite o fim de semana gastando pouco. Confira as dicas do roteiro cultural no Revista da Cidade desta sexta, 9h30 da manhã. Assista agora. Todo Seu.